Bom dia, queridos amigos e irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, na sua escola bíblica dominical, classe dos adultos. Sejam bem-vindos à nossa aula e vamos estudar hoje um novo personagem, o personagem chamado Neemias. Estudamos Esdras, na revista que tem por título Uma Perspectiva de Liderança. E agora nós vamos passar para o livro que na sequência vem após Esdras. O texto básico está lá em Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 11. E o título da lição é O Líder e a Oração. Então nós vamos estudar esse aspecto na vida de Neemias. Há um texto devocional proposto que é bem conhecido. É a oração ensinada por Jesus aos discípulos, que nós conhecemos como Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. E temos o nosso versículo-chave, no versículo 10 do mesmo capítulo proposto. Depois nós vamos repeti-lo. Oração é um tema bastante recorrente, desde Gênesis até Apocalipse. Avança, é claro, para os nossos dias, com a mesma intensidade, com a mesma necessidade. Mas em Neemias nós vamos refletir sobre motivação da oração, seguida pela ação daquele servo de Deus. Vamos lembrar que no passado os profetas, Daniel, por exemplo, ele também praticava bastante a oração. Nós já estudamos numa das nossas aulas no templo que no capítulo 9 Daniel se pôs de joelho em jejum e oração porque entendeu que os planos de Deus estavam seguindo uma sequência que logo prepararia o retorno do seu povo para Jerusalém. E ele temeu que aquele povo não estivesse preparado. Então ele recorreu à oração. Durante 21 dias caminhou neste propósito e foi socorrido por Deus. Em Esdras, no capítulo 9, que nós estudamos bem recente, a oração do líder era para a restauração da identidade do povo de Deus. Esdras estava indo a Jerusalém, a mandato do rei Artaxerxes, para fazer com que aquele povo entendesse e cumprisse a lei de Deus. Ele estava indo restaurar a identidade do povo de Deus, tendo por base a lei de Moisés. E agora nos defrontamos com Neemias, novamente o mesmo tema, a oração. Só que agora o propósito é diferente, é complementar. Ele iria orar em favor do povo oprimido. Nas três orações citadas, Daniel, Esdras e Neemias, há um tema comum, que é a confissão do pecado do povo, relacionada à restauração e reconciliação com Deus. Ainda mais, vamos orar e vamos ver o que Deus pode fazer por nós. Mas no estudo sobre liderança, vamos observar um detalhe. Não há espaço para a posição isolada do líder. Vamos observar que Esdras contou com o apoio de dezenas de líderes, mas não prescindiu da oração. Neemias arquitetou um plano para socorrer o povo, mas para que a ação fosse completada, ele recorreu a Deus. Também precisou contar com liderados que vieram depois. Então nós podemos avaliar como um líder alcança as metas que se propõe. Qual é essa capacidade de planejar e de escolher a equipe? Ele vai escolher por amizade ou por capacidade? Então, o objetivo destas lições a seguir, vai até a lição 16, hoje nós estamos começando a lição 9, é líderes e liderados em processo de edificação mútua. Vamos analisar brevemente o contexto histórico. Alguns, se não muitos, têm dificuldade em entender a estrutura dos livros de Esdras e Neemias, porque nem todos os fatos estão descritos em ordem
cronológica. E comparando uma citação, um trecho com outro, de um livro com outro, surgem algumas dúvidas. Mas nós não vamos tirar essas dúvidas hoje, principalmente na sequência dos fatos narrados em Neemias. Então eu aconselho você a se socorrer de boas fontes. Há Bíblias muito boas, Bíblias de estudo, me refiro às Bíblias de estudo, como a Bíblia de estudo arqueológica, que é essa que eu tenho em mãos, NVI, da editora Vida, muito boa. Nós temos a Bíblia de estudo da Pentecostal, nós temos a King James, edição de estudo, temos outras fontes boas que podem nos ajudar a compreender melhor estas divergências, vamos dizer, que nós podemos dirimir dúvidas. Há também um imenso material de pesquisa teológica e histórica nas universidades que têm o curso de teologia, como a Metodista e a Mackenzie, da nossa denominação. Há outras universidades, mas teríamos que nos ater ao conteúdo doutrinário e teológico para ver os seus pontos de vista. Então, vamos levar em consideração que a análise textual de trechos de Esdras e Neemias causa perplexidade e diversidade de interpretação quanto à cronologia dos fatos. Mas nós não estamos com esse propósito aqui nesta lição. Há trabalhos acadêmicos sobre o assunto, mas o nosso objetivo é outro, que nós vamos verificar daqui a pouquinho. Vamos observar então o contexto histórico. Conhecendo Neemias, é o nosso primeiro item da lição. O seu nome era Deus é meu deleite, a tradução para o português, da tribo de Judá. Servia como copeiro do rei e guardava os seus aposentos. E pelo relato bíblico ele tinha muita influência sobre o rei Artaxerxes. Nós temos uma indicação na lição sobre a cronologia dos reis do Império Persa, que vigoravam desde Ciro, que foi aquele que fez o edito de liberdade aos escravos ou aos exilados, para que voltassem a Jerusalém, está lá em Esdras, e foi por volta do ano 550 a 530. Cambises, que não foi muito mencionado na Bíblia, 530 a 522. Dario I, descrito em Esdras, no seu capítulo 1, de 522 a 486. Nós temos Assuero-Xerxes, que nós encontramos no livro de Esther, de 485 a 465 anos antes de Cristo, e finalmente Artaxerxes, que é o reinado daquele rei que vigorava nos tempos de Esdras e está aqui no tempo de Neemias também. Então nós temos uma sequência cronológica que diz respeito à história geral daquele império, mas ela não diz muita coisa sobre a ação do Império Persa naquela região da Judéia. Nós podemos apenas nos reportar ao descrito nesses dois livros. Historicamente e arqueologicamente há um vazio de informações, no que se baseiam alguns mal intencionados para dizer que há divergências, não há fidedignidade nesse livro. Mas de qualquer forma, esses dois livros não foram escritos para nos dar lições de história, mas para nos informar. Não foi feito para traçar uma linha cronológica exata dos acontecimentos bíblicos, mas de acordo com Romanos 12, versículo 2, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, foram escritas para que nós entendamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua igreja, como está lá em capítulo 12 de Romanos. Através do quê? Através da renovação do nosso entendimento. É importante conhecermos esses dois livros, e nós estamos agora adentrando a Neemias, porque eles nos revelam a restauração do judaísmo pós-exílio.
estava preparando o caminho para a chegada do Filho de Deus, o Messias, Jesus o Cristo. São também os últimos relatos do povo judaico antes do período intertestamental. Ou seja, a partir de Esdras, Neemias e o livro de Malaquias, do profeta, não há mais livros que nós possamos considerar de canônicos. Foram escritos outros, mas não estão na revelação de Deus para os nossos dias. E como compreender a situação dos servos de Deus nesse tempo? A situação espiritual, a situação do sacerdócio. Nós podemos recorrer ao livro de Malaquias, bem conhecido porque é sempre citado capítulo 3, versículo 10 de Malaquias. Mas nós temos que ler a introdução de Malaquias lá no capítulo 1, versículo 6, que ele afirma que este livro foi escrito aos sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, Malaquias escreve sobre os problemas que estavam ocorrendo na área espiritual, na falha da administração da palavra e do cumprimento da lei por parte do sacerdócio levita. Então, Malaquias também estende a sua mensagem à nação toda, no capítulo 3, versículos 9 em diante. Mas o contexto de Malaquias nos leva a crer que ele foi escrito nos dias de Neemias. Os assuntos são pertinentes, como nós vamos poder verificar nas próximas lições. Se o povo continuasse naquela caminhada sem rumo, estava em situação muito perigosa. Então nós vamos conhecer um pouco a situação do povo. A preocupação de Neemias era: como estava o povo em meio à devastação promovida por Nabucodonosor? Esdras conseguiu reedificar o templo de Jerusalém, mas os muros foram embargados. Não houve reconstrução de muros. Como estaria então a população sem a proteção dos muros para evitar a ação de salteadores, dos aproveitadores e outros perigos? A resposta de Anani para Neemias foi: este povo está em grande miséria e desprezo, muros derribados e portas queimadas. Vamos fazer uma leitura então desse texto base até o versículo 9, depois leremos os demais. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje lhe faço a sua presença, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos arrependerdes e converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Então,
duas formas de se entender os versículos 2 e 3. A primeira é de que o povo que chegou do cativeiro, ou que escapou do cativeiro babilônico, ficou empobrecido pela ação de usurários, denunciados também em Malaquias capítulo 3. Vamos estudar isso adiante. Ou então, literalmente, como diz aqui, Neemias queria saber a situação daqueles que não foram levados para o exílio. E Anani responde: aqueles que não foram levados para o exílio se acham em grande miséria e desprezo. Então, nós temos um povo oprimido. De qualquer forma, qualquer uma das situações, havia um povo que estava sofrendo sem a proteção dos juízes e magistrados. Um povo que estava sendo opresso. Para os nossos dias, nós estamos enfrentando uma situação de crise, de pânico e de pandemia. E será que isto é juízo de Deus para nós aprendermos a resolver essa situação? Quantos na terra em volta de nós estão em situação de miséria e desprezo? Então, eu pergunto, o passado não nos deixou nenhuma lição? Será que nós precisamos de mais um Neemias, mais um Esdra, para restaurar, desta vez, não a pureza da lei, mas do Evangelho de Cristo? Parece que nós não precisamos de mais uma nova reforma, mas precisamos de verdadeira conversão ao verdadeiro Evangelho. E falando em Evangelho, como é que está a situação dos necessitados em nossas igrejas? Eu acho interessante que talvez essa situação de crise é para nos reavaliarmos a nossa atuação como cristão. Será que basta apenas orar e esperar que Deus leve comida à casa dos nossos queridos? Ou é preciso criar um plano de ação? Então, desta vez, nós vamos estudar apenas a oração. Mais à frente, nós vamos estudar o planejamento de Neemias. O fato é que nós lembramos que a descrição de Atos dos Apóstolos nos informa que não havia necessitado algum na igreja, capítulo 4. E quando a igreja em Jerusalém passou por necessidades financeiras, as igrejas da Ásia se reuniram para enviar socorro para os irmãos. Paulo relata isso no livro de Romanos, capítulo 15, e na carta de Gálatas, capítulo 2. Mas qual foi a reação de Neemias então? Voltando para o nosso estudo. Quando ele ouviu aquelas notícias, o que foi que ele fez? Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Pregar o Evangelho é necessário, mas praticá-lo é urgente. E Anani acrescentou mais uma informação. Os muros estão derribados e as portas queimadas. Agora nós vamos aprender alguma coisa sobre muros e portas da cidade. Poderão ser os nossos muros e as nossas portas. Naquela época, os muros representavam a defesa contra os inimigos. Representava a paz, representava a segurança da cidade. Quando uma nação invadia uma cidade que era tida por muito rebelde, ela destruía os seus muros e portas e proibia que fossem reconstruídos. Indicava um desprezo por parte da nação inimiga. Mas acontece que a promessa de Deus era que o povo que se convertesse, o povo que ficasse nos seus caminhos, não teria esses problemas. Mas no decorrer da história nós vemos que isso não aconteceu. Mas nós temos uma promessa que um dia na Jerusalém Celestial, isso para entendermos o simbolismo dos muros, no capítulo 60 de Isaías, versículo 18, diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Para confirmar, o salmista Davi
falando de Jerusalém, diz no Salmo 122, versículo 7, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Nós temos a salvação em Cristo. É o muro da salvação. É uma proteção que nós temos contra o ataque do inimigo. Qualquer acusação que o inimigo ouse fazer a nós, nós estamos protegidos porque Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. E as portas? Anani diz que as portas de Jerusalém estavam queimadas. Que indicam portas na Bíblia? Indicavam naquele tempo autonomia e governo próprio. Lembrando que em alguns trechos do Antigo Testamento, nós vemos que os anciãos se reuniam à porta da cidade e ficavam ali à disposição da população. Aqueles que tinham alguma questão para ser resolvida, aqueles que tinham alguma pendência jurídica, ou mesmo aqueles que precisavam de algum ensinamento, recorriam à porta da cidade onde estavam assentados aqueles anciãos. Nós vimos o significado de anciãos no Novo Testamento na lição passada. Nós temos então um fato muito interessante que ocorreu lá descrito no livro de Ruth, quando Boaz, ao acolher Ruth no seu campo de trigo, de seara de trigo, ele se interessou por aquela moça, por Ruth. E pesquisando, ele descobriu que aquela moça moabita tinha sido casada com um dos seus parentes e, portanto, ele poderia assumir a herança do seu falecido esposo e casar com a viúva. Mas para isso ele precisava de um aconselhamento ou uma posição jurídica. Então ele foi para a porta da cidade e resolveu o seu problema com os anciãos. Resultou numa bênção muito grande para nós, porque daquela união resultou na linhagem de Davi e, consequentemente, de Jesus. Mas o simbolismo da porta da cidade também era justiça. Por quê? Porque ali era ministrado o direito do cidadão. Salmo 118, versículo 19, diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Quando há justiça, há louvor, mas quando há injustiça, há clamor. Havia clamor por parte de Anani, mas houve um clamor mais intenso por parte de Neemias, porque as portas estavam queimadas, as portas não indicavam justiça na cidade. Então aquele quadro de injustiça, sofrimento e humilhação, desigualdade social e desprezo era devido a um fato. O fato de que os magistrados da cidade não socorriam os pobres. Fato esse denunciado lá em Neemias capítulo 4 e Malaquias capítulo 3. A reação de Esdras nós lemos. Ficou triste, aborrecido, ele assentou, chorou e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando, versículo 4. Vamos fazer uma comparação entre a reação de Esdras e a de Neemias, ao receber notícias ruins. Esdras, nós estudamos no capítulo 9, quando ele soube do pecado do povo, ele rasgou túnicas e manto, arrancou cabelos e barba, sentou-se estarrecido até o sacrifício da tarde. Mas Esdras contou com o apoio de amigos tementes a Deus. Orou, confessou a culpa do povo e admitiu que era uma situação de desespero. No versículo 15 diz assim: não há quem possa estar na tua presença por causa disso. Mas por causa da intensidade da sua oração e desespero, Deus respondeu quase imediatamente. Os seus amigos em redor apresentaram uma solução que ele aplicou. Mas e Neemias? Neemias sentou e chorou, lamentou por alguns dias,
jejuando e orando, sozinho. Não havia amigos judeus ao seu redor para consolá-lo ou para participar do seu desespero. E também confessou a culpa do povo, culpa essa baseada nas Escrituras. Vamos analisar para os nossos dias. Cada líder tem a sua própria característica e modo de agir e reagir às situações adversas. Deus não impõe um padrão, mas espera que cada um, neste momento, que tenha espírito de humildade e intercessão, que apresente o problema e a sua incapacidade a Deus. A reação... Então, houve uma breve queda de energia, mas vamos continuar. Cada líder tem a sua característica pessoal, mas Deus espera que se apresente o problema, mas também reconheça a sua incapacidade. E somente Deus pode agir naquele momento. A reação de Esdras foi mais intensa e dolorosa do que a de Neemias. Durou menos de um dia, até que a solução aparecesse, né? Está lá em capítulo 10 de Esdras a solução. Neemias, por outro lado, estava longe do povo. Aparentemente não tinha amigos judeus ao seu lado, a não ser a visita ocasional como a de Anani. O tempo que Neemias passou em oração e jejum foi o período também em que ele planejou a sua ação e pediu misericórdia a Deus perante este homem. Então, nós temos a atitude de cada um diferente, mas reflete o momento e necessidade de ações diferentes também. Esdras enfrentava uma rebeldia contra os padrões divinos, decretados pela lei de Moisés. E Neemias enfrentava uma situação de penúria dos mais pobres, causadas pela falta de ação dos magistrados. Há quem defenda a teoria dos 4 temperamentos para justificar a ação de cada um desses líderes: colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. E até mesmo dentro do nosso meio evangélico nós temos esta defesa. Eu já ouvi palestras na igreja sobre esse tema, mas, sinceramente, prefiro a doutrina da soberania de Deus, como Deus nos conhece e como Ele age através dos seus filhos. O Salmo 139, versículos 1, 2 e 23, diz que Deus sonda mentes e corações. E temos uma lição que Deus dá para aqueles de Tiatira que se acomodaram ao pecado. Nem todos na igreja estavam com problema, mas havia um grupo que estava desprezando a santidade. E então, Deus, através de Jesus Cristo, comunica ao apóstolo João e manda escrever para Tiatira que todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas, os íntimos e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Situações adversas revelam a nossa personalidade, mas Deus já conhece mesmo antes que nós a revelemos. Ele sabe quem está disposto a servi-lo e sabe como usar o seu servo para o propósito em cada situação. Continuando ainda na soberania de Deus, nós entendemos que, conforme Paulo nos informa em 2 Coríntios capítulo 5, 17 e 18a, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e isto provém de Deus. Como você líder, você pode escolher entre a reação de Esdras ou Neemias. Cada um teve uma ação baseada no seu, vamos dizer, na sua psique. Mas o que eles não deixaram de lado foi a oração e a humilhação perante Deus. E nem tampouco excluíram a participação da igreja. Não excluíram a participação dos amigos tementes a Deus, que nós podemos chamar de corpo de Cristo. Então vamos analisar um pouquinho, só um pouquinho, a oração de Neemias. Mais importante que as regras para orar é a ação de orar. O próprio Senhor Jesus enfatizou a necessidade de orar. A oração individual
no nosso contexto de lar, no nosso texto devocional de Mateus 6. A oração por poder e graça, acompanhada de jejum, quando Jesus precisou ensinar como aqueles discípulos poderiam vencer as dificuldades em expulsar os demônios, Mateus 17. A oração no templo como um lugar apropriado, Jesus condenando a ação dos vendedores no templo, mas também Pedro, que tinha por hábito a hora nona, a hora da oração, estar no templo para orar. A oração persistente da igreja descrita no livro de Atos e a oração pelos líderes e dos líderes. Há vamos dizer, entrelaçamento de propósitos quando o assunto é oração. Neemias também usou esses princípios na oração. Ele conhecia a necessidade da oração baseado no conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, principalmente do livro de Deuteronômio, capítulo 12 em diante. Ele se manteve reverente ao ato, ele não questionou a Deus, não cobrou de Deus, mas manteve-se submisso à soberania de Deus. Ele confessava os pecados do povo, embora ele mesmo não houvesse pecado evidente, mas ele era persistente na oração, vários dias orando e jejuando, até que chegou aquele dia que ele resolveu apresentar o seu plano ao rei Artaxerxes. Mas, sobretudo, ele cria na promessa de Deus ao seu povo. Promessa essa revelada na sua palavra. É o nosso versículo 10, o nosso versículo devocional. O versículo-chave. Vamos ler. Falando do povo de Israel. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Ele lembrou dos grandes feitos do Senhor Deus em relação ao seu povo Israel. E sabia que Deus poderia agora ministrar também poderosamente. Para isso, ele contava com a mão poderosa, agora não apenas sobre o povo de Israel, mas sobre o próprio coração do rei, para que o rei lhe permitisse implementar aquela ação que ele planejava durante o seu período de recolhimento. E ele mantém a persistência, como a igreja também havia feito, e nós temos que fazer. Ele lembrou da oração, talvez, de Salomão, quando inaugurou o templo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam a temer do teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo perante este homem. Ou seja, o socorro foi feito, o pedido de socorro, aliás, foi feito durante muitos dias, mas chegou um momento que era hora de agir. Esdras se baseava no princípio da promessa de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 e 5. Não precisamos cobrar nenhuma ação de Deus. Deus sabe o que faz, quando faz e por que faz. Mas nós precisamos suplicar pelo seu auxílio. Ele nos quer ver em ação e oração. Ele quer ver o compartilhamento da ação com os seus servos, não só com os seus líderes, mas também com os liderados da igreja. Que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos vencer a nossa incapacidade através da capacitação que Deus nos dá. Esses líderes, como eu disse, eles eram capazes, tinham uma formação muito precisa e preciosa, mas quando chegou o problema superior à sua capacidade intelectual, sua capacidade de ação, eles foram para a ação. Nós estamos diante de uma crise que não se resolve nem com conhecimento científico, não se resolve com a ação de governantes, não se resolve com ações temerárias, nem violentas, nem pacatas. Essa situação que nós vivenciamos
depende da oração da igreja. É uma excelente ocasião para praticarmos o que Esdras e também Neemias fizeram. Nos humilharmos perante Deus. Temos aí também motivos suficientes para orar e para jejuar. Temos motivos para aumentarmos a nossa comunhão com Deus e um com os outros. Porque o desafio é grande. Em nome de Jesus, nós agradecemos a tua participação nessas lições. Veremos muito mais ainda sobre planejamento, nós veremos mais sobre tarefas, veremos mais sobre oposição externa, veremos ainda sobre como lidar nos conflitos de interesse e outros assuntos. Mas aguarde, as próximas lições nos revelam muito mais da vontade de Deus. Amém.